Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio. Fala galera, passando aqui para convidar vocês para conhecerem a Educa Web Radio. A Educa é uma rádio sensacional com uma programação incrível, além de muita informação de qualidade. Aqui você vai escutar o melhor do classic rock e os maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000. Dá uma olhada em nosso site para acompanhar a nossa programação. Além disso, temos uma novidade. A Educa Web Radio, a partir deste ano, está com as suas lives, um espaço onde conhecimento e a troca de experiências ganham vida. Nossas lives são transmitidas pelo YouTube e Facebook, conectando você a uma comunidade de aprendizado e discussão em tempo real. Aqui reunimos profissionais renomados do mercado e professores especialistas para discutir temas atuais, responder suas dúvidas e compartilhar insights valiosos. Para poder acompanhar as lives, siga os nossos canais e ative o sininho para receber as notificações. Para escutar a Educa, você pode baixar o nosso app na loja Play Store ou através do nosso site educawebradio.com.br. E se você tiver uma Alexa, basta dizer: Alexa, tocar Educa Web Rádio. Bem-vindo à Educa Web Rádio. Vem pra Educa. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez a nossa live aqui na Educa Web Radio. Hoje nós temos a presença de uma pessoa muito especial, um grande amigo, um grande professor, um grande especialista do mercado. Professor, vou chamá-lo de Hag, já vou lhe apresentar, mas já começo lhe chamando de Hag. Professor Hag, seja muito bem-vindo à Educa Web Radio. É uma enorme satisfação tê-lo conosco neste dia de hoje para a gente falar de um assunto tão importante que é a inteligência humana. Ok, obrigado, Fulvio. É um prazer, uma alegria estar aqui com você e com os amigos da Educa Web Rádio. Isso, bom pessoal, antes da gente começar, deixa eu apresentar aqui para vocês de forma oficial o professor Hag, né? Professor Luiz Wagner Hag. Ele é graduado em Administração de Empresas pelo IMES, pós-graduado em Administração de Recursos Humanos pela FGV de São Paulo, mestre em Administração na área de Gestão de Pessoas e Organizações pela Universidade Metodista de São Paulo, certo? Certo. Muito bom. Possui mais de 30 anos de experiência em gestão de RH nas empresas Mercedes-Benz, General Motors, Brasinca e Filizola, dos quais desses 30, 25 foram em cargos diretivos, certo, professor Hag? Perfeito. Atua como assessor empresarial e palestrante na área de gestão das relações humanas e desenvolvimento humano. Atua também como gestor e professor universitário em cursos presenciais e EAD e pós-graduação com destaque para a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ok, onde eu dedico praticamente meu tempo integral atualmente. Perfeitamente. Mais uma vez, professor Hag, muito obrigado pela presença do senhor, né? Tenho certeza que os nossos ouvintes vão apreciar o assunto que a gente vai conversar aqui nesta tarde, nesse começo de noite. E é um assunto extremamente importante, relevante para as pessoas, né? E que eu vejo que é pouco discutido. Então nós vamos aproveitar esse momento para a gente entender um pouco mais sobre isso. Ok, para isso eu me dedicarei. Maravilha. Pessoal, estamos falando, né, de inteligência humana, certo, professor Hag? Certo. E para começar a nossa discussão, o nosso bate-papo, hoje a gente fala muito sobre inteligência artificial. Né? Inclusive, poucas semanas atrás, nós tivemos aqui a presença do nosso querido amigo, colega, professor José Geraldo, falando sobre inteligência artificial e o quanto que isso está avançando no mundo como um todo, né? Mas uma vez que se fala muito de inteligência artificial, por que é fundamental discutirmos também a inteligência humana?
Bem, Fúvio e ouvintes, na realidade não existe inteligência artificial, a inteligência é orgânica. Uhum. Tá? E é muito importante a gente aprender um pouco sobre a inteligência humana, porque na realidade é ela que vai comandar a inteligência artificial. Certo. Sem o desenvolvimento do intelecto humano, nós não vamos conseguir extrair os melhores produtos da inteligência artificial. Então, reputo, é muito importante a gente conhecer um pouco sobre o conjunto cérebro-mente para entendermos como é que funciona a inteligência humana. Perfeito. Hagui, posso te pedir uma gentileza? Provavelmente muitos dos nossos ouvintes talvez não saibam o que é a inteligência humana, né? No fundo ele sabe, mas ele ainda talvez não tenha percebido o conceito. Você poderia falar para nós, explicar para nós de forma bem simples, bem prática, o que é a inteligência humana? Ok, a inteligência humana é algo que você obtém do conjunto cérebro-mente que está presente no ser humano. Perfeito. Okay? Nós temos a informação aí, por base dos neurocientistas, que eles conhecem algo em torno de 10% do que ainda pretendem ou podem conhecer do cérebro humano. Perfeito. E desses 10%, a gente conhece, nós que somos pobres mortais, né, conhecemos menos ainda. Estima-se aí que a gente conhece apenas 1% do funcionamento do conjunto cérebro-mente. E ele é muito superior ao melhor computador que existe no mundo. A única diferença é que ele é um pouco mais lento. Né? Então, é importante a gente conhecer como é que a gente pode desenvolver a inteligência humana utilizando bem os recursos que existem no conjunto cérebro-mente humano. Ô Hagui, de alguma forma, né, está se falando muito, está se dando muita ênfase, uma ênfase até excessiva, né, da inteligência artificial. Isso pode estar fazendo com que a gente negligencie o potencial do cérebro humano? Com certeza, Fúvio. Na medida em que você usa demasiadamente a inteligência artificial, você deixa de usar o que está disponível no seu corpo físico, que é as propriedades, as características do conjunto cérebro-mente. Eu vou dar um exemplo, talvez mais simples ainda, para o pessoal entender. Tá. Antigamente nós tínhamos aí a enciclopédia Barça, a enciclopédia Delta Larousse. Britânica, Conhecer, várias outras. Quando você precisava de alguma informação, você ia lá na enciclopédia e buscava a informação. Hoje, isso está tudo disponível no mundo da web, né? Que a gente chama de inteligência artificial. Aliás, na minha opinião, bibliotecas, num futuro muito breve, vão ser transformadas, bibliotecas presenciais. Físicas, né? Físicas, né? O papel, o livro. Então, vão se tornar museus, porque todos os livros estarão disponíveis, né, em alguma plataforma digital, ok? Então, na medida em que você usa em demasia a inteligência artificial, você deixa de desenvolver o teu conjunto cérebro-mente. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre plasticidade cerebral. Certo. Vamos até pegar o gancho da tua fala, Hagui, quando você diz, né, puxa, funcionamento do cérebro e da mente, né? O que é que a gente sabe hoje sobre isso? Eu acredito que a gente conhece pouquíssimo a respeito do funcionamento cérebro-mente. Por exemplo, nós temos dois hemisférios, né? O lado direito e o lado esquerdo do cérebro, que evidentemente eles se comunicam, né? Um deles é o racional e o outro é o criativo. Quando você está começando a desenvolver um projeto novo, está pensando em fazer um produto novo, é o lado criativo que está funcionando. Mas, imediatamente, ele se liga ao outro hemisfério, que é o racional, para ver se aquela tua criatividade vai ser funcional, vai ter algum efeito prático ou não, entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante. Uma outra coisa que eu reputo de importância é que o nosso conjunto cérebro-mente, ele comanda praticamente todo o nosso corpo. Sem dúvida. Né?
através de impulsos eletroquímicos, tá? Então, quando eu falo isso, às vezes o pessoal me pergunta, puxa, mas como é que funciona esse negócio de impulsos eletroquímicos? É eletricidade e química mesmo, né? A eletricidade, ele extrai do oxigênio que a gente respira. E a química, parte é fabricada pelo corpo e parte ela vem dos produtos líquidos e sólidos que a gente ingere. Tá? Então, eu vou dar um exemplo também prático. Eu estou mexendo lá o dedão do meu pé esquerdo nesse momento. Isso está sendo comandado pelo conjunto cérebro-mente humano. Perfeito. Okay? Então, é importante a gente saber que o conjunto cérebro-mente humano comanda tudo o que ocorre no nosso corpo. Agora, o Hag, provavelmente muitas pessoas que estão escutando nós nesse exato momento devem estar pensando, puxa, tem alguma forma de eu potencializar, né, a minha capacidade cerebral no dia a dia? Não tem dúvida. Você poderia dar algumas dicas para todos nós, professor Hag? Olha, o que nós precisamos fazer é colocar pensamentos bons na nossa mente. Tá? Vamos entender assim, né? O cérebro é o hardware, a mente é o software, metaforicamente falando. Então, na medida em que você alimenta a sua mente com bons pensamentos, com coisas boas, né? Aliás, bons relacionamentos é um bom alimento para a mente também. Você está fazendo o desenvolvimento do seu conjunto cérebro-mente. Vale ressaltar, né, que para nós que somos iniciantes nesse aprendizado, né, que é um aprendizado a respeito de neurociências, né, a nossa mente ela está alojada no cérebro. Ok? Mas isso não necessariamente ocorre para quem estuda de forma avançada metafísica e mesmo neurociência. Tá? Então, eles garantem que, alguns estudos avançados garantem que a nossa mente pode estar alojada fora do cérebro humano. Então, vamos repetir. O cérebro é aquela parte que você consegue tocar, né? Ele é palpável. O hardware. O hardware. Perfeito. Isso, perfeito, Fúvio. A mente não. A mente é o software. O software, por quê? Porque você não consegue pegar. Você pode pegar numa mídia, num pendrive e tal, mas você não consegue pegar na mente. Interessante isso, hein, Hag? É muito interessante e é muito interessante a gente conhecer um pouco do funcionamento desse conjunto cérebro-mente para nós sermos pessoas e profissionais melhores como um todo. Outro dia eu estava lendo, né, uma reportagem, estava dizendo que a respiração ela é muito importante para o funcionamento, né, do cérebro. Você sabe como isso acontece, Hag? Sim. Existe um jargão popular que diz, em determinadas situações de estresse principalmente, fala assim, você respira fundo. Né? Brigou com o colega, peraí, calma aí. Respira fundo. Bateu o carro, peraí, calma, respira fundo. E conta até 10. Conta até 10. Quando você respira fundo, o que você está fazendo? Você está abastecendo o teu cérebro de oxigenando, né? Ok? Você está oxigenando o teu cérebro, mas abastecendo ele de eletricidade. Vamos lembrar o que nós falamos agora há pouco. O cérebro comanda o corpo através de impulsos eletroquímicos. Na medida que você está abastecendo o cérebro de eletricidade, você está fazendo com que ele funcione melhor. E quando a gente fala, né, de sinapses, né, qual a importância disso para o aprendizado? Então, toda vez que você toma contato com um assunto novo, existe a conexão de dois neurônios, né, que se chama sinapse. Okay? E na medida que você vai desenvolvendo conhecimento a respeito desse campo novo de estudo, esses neurônios eles crescem. Perfeito. Tá? Talvez chegou o momento de a gente falar de plasticidade cerebral, né? Legal. Porque eu falei que esses neurônios crescem, então pode ser que algumas pessoas fiquem preocupadas. Bom, mas então
é melhor eu não aprender muito, porque senão a minha cabeça Vai crescer. Não é isso. Não é isso. Não vai acontecer isso. Por quê? O nosso conjunto cérebro-mente, né, tem uma propriedade que se chama plasticidade cerebral. Né? É a mesma coisa que você fazer um upgrade no seu computador. O seu computador não vai aumentar de tamanho, mas ele vai aumentar de capacidade de funcionamento, de armazenamento. Então, o nosso cérebro é igual. Né? Na medida que você vai aprimorando, vai estudando, vai tomando conhecimento de novos campos de estudo, ele vai aumentando a capacidade de armazenamento. Ele não vai crescer de tamanho, mas ele vai se tornar melhor, ok? Essa propriedade do cérebro se chama plasticidade cerebral, ok? Que legal. Vamos voltar também no ponto anterior. Gente, não existe inteligência a não ser inteligência orgânica, que é a humana. Ok? A inteligência artificial é um jargão comercial, né, como existem outros jargões comerciais. Eu vou te fazer uma pergunta provocativa. O fato da inteligência artificial, que não é uma inteligência, né, mas vamos considerar aí, em função do que você acabou de falar, né, do jargão comercial que está por trás disso, e o fato dela ter uma capacidade de aprendizagem, você não considera isso uma inteligência? Na realidade, todas as informações que eu estou passando para vocês são coisas que eu aprendi estudando com teóricos, né? Que são os formadores de opinião no mundo contemporâneo. Entre eles está o Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro que faz muito sucesso no exterior. Tá? Você pode repetir a sua pergunta, por favor? Claro. A pergunta foi assim, Hagi. Pelo fato da inteligência artificial ir aprendendo com as informações que as pessoas vão pesquisando, vão imputando, né, dentro dos sistemas, a gente não pode considerar que esse aprendizado de máquina não é uma inteligência também? Porque a gente já viu casos, né, e isso é assustador, da inteligência artificial tomar determinadas decisões a partir de uma base de dados, óbvio. Tudo que ela faz é a partir de uma base de dados. Não é que ela raciocina algo novo, mas ela faz uma série de correlações, né, e tira algumas conclusões. Ela chega a algum... Inclusive, Hagi, não sei se você se recorda, eu não lembro agora, mas tempos atrás, cara, não sei se foi a Microsoft ou a Google, desligou algumas inteligências porque elas estavam começando a se conversar. Né? E você para pensar nisso, é um tanto quanto assustador. Sim. Quando você percebe duas máquinas tendo comportamentos voluntários, né? Por si só, sem o comando, sem uma instrução, a não ser que alguém tenha colocado linhas de comando na programação, né, Hagi? Lá dentro, né, da programação da inteligência, dando a liberdade de ela conversar com outra máquina que ela identificar. A gente não sabe isso, né? Sim. Mas isso então a pergunta é nesse sentido. Isso não pode ser considerado uma inteligência? Bom, você me faz lembrar do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Tá. Então, a resposta não é minha. A resposta é dos neurocientistas. Eles dizem que, por enquanto, isso não é possível. Tá. Pode ser. Que num futuro, talvez não tão próximo, né, isso seja possível. Eu vou explicar o porquê na visão deles também. Existe uma coisa, um fenômeno, né, ou uma característica, se assim podemos chamar, do ser humano, que é o sentimento. E que até hoje os cientistas não conseguiram reproduzir nas máquinas. Tá? Então, vale ressaltar aqui que o processamento do cérebro humano é completamente diferente do processamento da máquina. A máquina lê, passa corrente ou não passa corrente? 1 ou 0. Né? É isso aí. O cérebro humano não. Ele consegue ler entre o 1 e o 0, ou 0 e 1, tudo que tem nessa intersecção. E aí vem, inclusive, das experiências, né? Intrínsecas e extrínsecas que a gente tem ao longo da nossa vida. Exatamente. A máquina não consegue fazer. Ela não tem esse... Tá. Então, por isso,
O que acontece quando a máquina te dá uma resposta é porque ela foi treinada pelo ser humano para te dar uma resposta. O máximo que ela pode fazer é aprender, que nem, vou dar um exemplo, Hagui. Outro dia eu estava vendo uma discussão sobre a questão de dublagem e o uso de inteligência artificial em dublagem. Já tem muita empresa fazendo isso. Inclusive, tempos atrás, eu peguei uma inteligência artificial, treinei a minha voz e pedi para ela reproduzir um texto que eu escrevi com a minha voz via... É assustador. Ficou muito parecido. Eu, Fúvio, percebi alguma... Opa, isso aí não é o Fúvio porque eu me conheço, caramba. Mas eu mostrei, Hag, para alguns colegas professores. Eu falei, pô, é você. Eu perguntei, escuta, quem que é essa pessoa que está falando? Né? Ah, você, caramba. Quem que você acha que é? Tá, mas você notou alguma coisa diferente na minha voz? Não. Mas ela foi gerada por inteligência artificial. A partir de uma base de áudio que eu encaminhei para ela treinar. Okay. E a partir desse treino, ela reproduziu. Mas que é justamente o contrário que você está falando, que não tem emoção. Eu estava te falando isso, né? Ela reproduz, mas não tem a emoção. Mas você repetiu o que eu acabei de dizer. Você treinou a IA. Exatamente. Agora, vamos lembrar de um evento mais recente, a volta do Neymar, né? Teve uma mensagem do Pelé. Sim, verdade. Okay? Verdade. Que foi gerada por inteligência artificial, porque o Pelé está morto. Sem dúvida. Ok? Então, ela foi treinada para fazer aquilo e ela conseguiu fazer aquilo. É uma coisa artificial, né? Agora, quem treinou? Então, provavelmente pegaram a voz do Pelé, de reportagens, de entrevistas, alimentaram esse sistema com essas vozes e ela reproduziu. A partir de um texto que foi solicitado. Assim como você fez um movimento numa foto dos seus pais. Isso. Ah, você lembra? Ah, você assistiu a live. Isso mesmo, Hagui. Então, você conseguiu, através do treinamento da IA, fazer um movimento, né, dos seus pais. É isso aí. Numa foto. Seus pais são vivos? Não, são falecidos ambos. Ok, Fúvio, vamos em frente. Vamos. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? A gente está falando de decisões, motivação, né? O que significa uma motivação intrínseca, Hagui, e extrínseca, né? Então, eu vou começar dizendo para você o que vários cientistas, né, afirmam, né? Que qualquer resultado está muito mais em função da tua motivação intrínseca do que a tua motivação extrínseca. Tá. A motivação intrínseca é algo que está dentro de você, dentro da sua forma de ser. Tá. Né? Eu, por exemplo, gosto de um determinado assunto. Então, aquilo para mim é uma motivação natural. Eu vou dar um exemplo meu. Eu gosto muito de contato com o aluno. Eu gosto muito de dar aula. Algo intrínseco seu. É algo intrínseco. Uma característica sua. Então, aquilo eu faço com natureza, de uma forma natural, né, e espontânea. Ok? Por quê? Porque eu gosto muito daquilo. Eu tenho uma motivação intrínseca muito forte para aquilo. E a motivação extrínseca, ela responde num percentual muito baixo para o resultado. Segundo os cientistas, algo em torno de 20%, alguns dizem que até menos que isso. Vamos citar aqui o Daniel Goleman, que é o criador aí da inteligência emocional, ele afirma isso nos experimentos dele. Tá? Então, e o que é a motivação extrínseca? É aquela que é alimentada por alguma coisa de fora. Externa. Dinheiro, bonificação. Hag, olha, status. Se você gravar essa live 3 horas comigo, eu vou te dar uma boa garrafa de vinho. Então, é uma motivação extrínseca. Perfeito. Ok? Então, a motivação intrínseca é importantíssima. Então, as pessoas precisam entender isso. E precisam entender, eu vou te dar um outro exemplo prático. Ainda ontem eu tive uma reunião que ocorreu do grupo G3, lá na XP Investimento. E quando eles estavam apresentando lá as formas que eles utilizam para estimular as pessoas, para motivar as pessoas,
uma das apresentadoras falou, não, o dinheiro não é o principal, né, motivador. Existem outros aspectos que nós utilizamos para estimular, para motivar as pessoas, para elas atingirem os resultados. Você pode falar quais ela comentou? Não, eu não tenho de Cabeça, não, sem aqui, problema. Uhum. E também não estou autorizado. Perfeito. Né? Perfeito. Porque é um assunto mais interno da empresa. Uhum. Mas ela deixou bem claro que o dinheiro não é o motivador principal. Uhum. Aliás, eu vou aproveitar a oportunidade para dizer para vocês o seguinte, né? Eu estou agora me baseando no outro teórico, Simon Sinek, tá? Eu aprendi com ele, e depois eu tenho visto muito disso, que o dinheiro não deve ser o foco de qualquer tipo de negócio, Uhum. e sim consequência. Uhum. Tá? Sem dúvida. Você deve ter outros valores, Uhum. né? Outros parâmetros para você iniciar um negócio. Uhum. E se você conseguir, evidentemente, oferecer algo bom para a sociedade, você terá como retorno o dinheiro. Uhum. Mas a gente não deve colocar o dinheiro como o principal Como objetivo. a principal meta, eu, né? eu vejo muitos alunos, né, começando o curso de administração, não, meu objetivo é ter 10 milhões, Uhum. meu objetivo E a curto prazo, né? é ganhar dinheiro a curto prazo. É. Tá. Então, o ponto de vista está errado. Sem dúvida. Né? Isso você não acha que pode ser influência de redes sociais, sabe? Porque hoje a gente vê, hoje todo mundo virou influenciador. Você já percebeu isso? Que todo mundo é influenciador, e aí começa a ter milhares, milhões de seguidores, e obviamente que a partir do momento que uma pessoa tem milhares, milhões de seguidores, ele começa a monetizar. Bom. Diferentemente do nosso canal, que não tem esse intuito, certo? Ele começa a ser monetizado e ele ganha muito dinheiro. E eu vou falar uma coisa forte agora. Fale. Quem precisa de influenciador digital é porque tem a personalidade fraca. Mas, Hag, é o que a gente vê hoje em dia. Eu concordo plenamente com você, ok? Mas você vê o quanto de influenciadores e que influenciam em todos os aspectos. Tá bom. Ok? Hoje eu estava escutando. Vocês sabem quantos canais existem no YouTube? O nosso é o canal da Educa Web Radio. Você sabe quantos canais existem só no YouTube? Não sei. Mais de 140 milhões de canais. Você está falando aqui no Brasil. Não. Mundial. No mundo. Mundial. Tá. Fora streaming diversos. Então, HBO, Rede Aberta e outros canais mais. Então, você imagina a quantidade de pessoas que consomem esse conteúdo, assim como consomem o nosso, e de alguma forma, Hag, nós temos um papel de influenciador. Nós somos professores. Que o nosso intuito, né, a nossa entrega final é diferente de muitos outros. Sim, eu me vejo atualmente como um educador. Uhum. Tá? E eu vou dizer para você o seguinte em relação a esse assunto. Algo em torno de 15%, não mais do que isso, da população brasileira é formada num curso superior, eu estou dizendo, né? Então, talvez explique a necessidade tão grande de influenciadores digitais. Okay? E o pior que vem a seguir é que a maior parte desses influenciadores digitais não colocam pensamentos positivos, como falamos agora há pouco, no conjunto cérebro-mente. Fato. Na realidade, eles procuram colocar coisas visando que as pessoas consumam aquilo que eles almejam que as pessoas consumam. Perfeito, isso é fato. E é um problema, né? Porque a gente está vendo a consequência disso dentro da nossa sociedade. Não precisamos entrar no mérito, né? Para bons entendedores, meia palavra basta. Né, Hag? Não vamos entrar em polêmica aqui, porque não é o nosso objetivo. Não é. Mas, de fato, a gente sabe ao que está levando, né, esse tipo de situação no nosso país. Por isso que eu disse que eu ia fazer um comentário forte, mas, por favor, né, entendam que meu objetivo foi muito positivo. Perfeitamente, professor. E quando a gente fala de inteligência humana, né, Hag, podemos entender que ela está ligada às emoções. Sim, certo? Sim. E qual o papel das emoções
na tomada de decisão. Quer seja aquela dentro de uma organização, quando você ocupa um cargo, né, mais de alto escalão, mais diretivo, onde você realmente toma decisões empresariais, mas no nosso dia a dia a gente toma decisões. Ok. E qual é o papel da emoção nisso? Olha, quando a gente fala de motivação, é a junção de duas palavras, né? Motivar, ação. Motivação, motivar, ação. Não existe nenhuma ação desprovida de sentimento. Certo? E o sentimento é uma característica do ser humano. Do ser humano. Ok? Perfeito. Então, vamos entender. Se você está com o seu sentimento abalado, como é que está a sua motivação? Baixa. Baixa. Né? Neutra. É natural, né? Ok? Então, é muito importante nós entendermos, né, que bons relacionamentos, em qualquer esfera, chefe subordinado, entre as pessoas que trabalham no ambiente de trabalho, ela contribui, né, para que você esteja bem em relação ao seu humor, em relação ao seu sentimento. E isto vai fazer com que a sua motivação flua de forma natural. Se você está num ambiente que não te agrada, né, que você não gosta, porque o teu chefe não é um cara legal, porque os colegas de trabalho não procuram fazer um ambiente legal de trabalho, o teu sentimento está abalado. Então, a tua motivação está prejudicada. Ladeira abaixo. Agora, pelo menos um comentário eu quero aproveitar para fazer agora. Tá. Existe uma máxima no mercado, na nossa cultura, né, que é o seguinte, né, bota pressão, né, senão o trabalhador brasileiro não funciona. Gente, isso para pegar bem leve, né, para pegar bem leve assim, é um erro, um equívoco muito grande na nossa cultura. A ciência já mostra completamente o contrário. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Muito. Com isso. Muito. Você sabe, Ragui, hoje eu estava escutando, né, uma entrevista e ele estava dizendo que tem um empresário chinês, acho que você não deve ter visto isso, porque saiu hoje, um empresário chinês que ele quer conceder, dentro de um ano, até 10 dias para funcionários faltarem quando eles sentirem que eles não estão bem naquele dia. Então, imagina, acordei chateado, desmotivado, desanimado, não vou trabalhar hoje. Ele liga, professor Hag, não vou trabalhar hoje porque hoje eu não estou bem, hoje eu estou chateado. Parabéns para esse cara. Parabéns para esse cara. E ó, só para terminar, Hag, e ele comenta que foi feito, obviamente, uma métrica em cima disso, um acompanhamento em cima disso, e a produtividade aumentou. Eu não tenho dúvida. Já existem N estudos vindo dos Estados Unidos dizendo que as empresas que procuraram criar ambientes de trabalho mais humanizados, né, é uma palavra forte essa, na minha opinião, Sim. Elas estão obtendo melhores resultados. Fúvio, eu acredito em duas tendências, né? Digitalização e humanização. Não existem outras alternativas. A digitalização está presente no nosso dia a dia, na vida particular, no ambiente de trabalho. A humanização é que está faltando. Verdade. Está vindo muito devagar. Então, a gente precisa dar atenção a isso. Eu só queria fazer um outro comentário. Claro, por favor, professor. Em relação à humanização. Papai do Céu foi caprichoso. Ele fez cada um de nós diferente do outro. Né? Só que ele falou, vocês vão ter que conviver. Não é verdade? Sim. Então, essa convivência precisa ser pacífica. Nós precisamos aprender a respeitar as outras pessoas, o momento das outras pessoas. Né? Se você consegue desenvolver essa capacidade de perceber o momento da outra pessoa, como é que você pode interagir com ela, você está fazendo um bem, você está criando um ambiente de trabalho sadio, você está criando um ambiente de trabalho onde todos gostam de estar. Né? Sem dúvida. Quando o teu chefe te pressiona, você se sente mal. Né? Você entra numa situação que a gente chama de estresse, daqui a pouco nós vamos comentar um pouco
sobre isso, tá? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Nós somos diferentes e nós fomos colocados no mundo para interagir com outros seres humanos. Perfeito. Então, nós temos que respeitar as pessoas, tá? Não existe verdade absoluta. Perfeito. A verdade é relativa e é relativa àquele momento, ao Uhum. conhecimento que você tem, aquele assunto que está sendo discutido. Tenho duas perguntas. A primeira, em relação ainda à emoção. Tem alguma forma de eu conseguir gerenciar ela melhor? Sim. Essa é uma pergunta. A outra, até emendando a outra. Vou imaginar que eu esteja num ambiente de trabalho que não seja legal. O que eu faço? Que conselho, ao longo de toda essa experiência que o senhor tem na área de recursos humanos, gerenciando e dirigindo grandes multinacionais, o senhor me diria? Eu posso dar um exemplo prático? Por favor. Por que eu estou lecionando, né? Porque eu tive excelentes professores nos ambientes de trabalho e nas escolas, né? E eu tenho muita saúde, então resolvi continuar a minha carreira, ok? Quando eu comecei a frequentar a sala de professores, eu percebi um ambiente muito fechado, Tá. né? Doutores, né? Donos da verdade. Eita, isso é complicado, hein? Cada um dentro do seu ego, tal, não me toques, tal. Aí um dia eu falei, eu vou acabar com esse negócio. Eu cheguei não foi no Mackenzie, foi numa outra universidade. Eu falei, eu vou cumprimentar um a um. Né? Olha, em 15 dias, a sala dos professores estava descontraída. Que legal. Demorou só 15 dias. Só 15 dias. Aí o pessoal já contava piada, se cumprimentava quando chegava e tal. Eu falei, bom, eu penso que eu contribuí para criar um ambiente de trabalho mais saudável, né? Um pouco melhor. Sem mais dúvida, saudável, sem onde dúvida. as pessoas se sentem bem. Hoje se fala muito em bem-estar no ambiente de trabalho. Bem-estar depende de relacionamento. Sem dúvida, sem dúvida. O senhor tem mais algum exemplo que possa nos dar acerca de como gerenciar melhor as nossas emoções? Você precisa ser tolerante, você precisa ser flexível. Né? Quando a meninada me pergunta sobre isso, eu falo, olha, na medida em que nós somos diferentes e fomos colocados para conviver de uma forma compartilhada, a gente precisa ser tolerante, precisa ser flexível. A flexibilidade é uma coisa muito importante no nosso dia a dia. E, tudo que eu estou falando não se aplica só nos ambientes profissionais, não. Sim, em casa também, né? Na sua casa, no clube, na igreja, em todos os papéis que você desempenha no seu cotidiano, você precisa desenvolver essa característica de flexibilidade. Perfeito. Voltando ainda naquele meu caso. Nossa, eu estou super chateado no que eu estou trabalhando, não está me fazendo bem, eu estou sobre um estresse intenso. Esse estresse, Hagui, o que acontece no nosso cérebro? Tá bom. A gente tem uma memória emocional no nosso cérebro que chama amígdala. Tá? É lá onde que se armazenam... Não tem nada a ver com a amígdala da garganta. Não tem nada a ver. Deixa isso claro, né? Deixa isso claro. Porque senão alguém vai, eu não tenho mais as amígdalas, então... É uma descoberta recente no campo da neurociências. É um órgão pequeno, em formato de amígdala, em formato de amêndoa, perdão, e eles deram o nome de amígdala. Lá é a memória emocional do cérebro. Tá. Bom, o que é o estresse? Quando algo desagradável acontece a você, tipo, o teu chefe te deu uma bronca, né? Tipo, você brigou com um colega de trabalho, tipo, eu bati o meu carro, tipo, eu fui assaltado. Né? Ele desequilibra o teu aspecto psíquico-físico. Ok. Né? E você não deve tomar decisões quando você está sob estresse, ou quando você... pelo menos percebe que você não está... Por que, professor Hagui? Existe um fenômeno que acontece quando você está sob estresse. Tá? Qual é o papel do coração? Bombear o sangue para o corpo todo, tá? Inclusive para o conjunto cérebro-mente. Quando você está
sob estresse, as artérias, as veias que levam o sangue do coração para o cérebro, elas se contraem. Tá? Então, a irrigação do seu conjunto cérebro-mente, ela fica prejudicada. Tá. E dificulta você acessar o que está armazenado na sua memória. Ok? Então, quando você se percebe sob estresse, procure esperar alguns minutos, né? Você voltar a uma condição Respirar. mais natural, é o tal do respira fundo, né? Respira fundo, tenta se concentrar para voltar a se pronunciar. Perfeito. Senão, fatalmente, você Isso vai pode dar um problema, né? cometendo erros. Eu vou aproveitar, já que estamos falando sobre isso, eu não estou falando mal dos gestores, não, mas aquele gestor que, por falta de conhecimento, lamentavelmente, fica colocando pressão no ambiente de trabalho, ele está provocando estresse. Sem dúvida. Tá? Então, ele está extraindo o mínimo que ele pode de cada subordinado. Tá? Ok? E causando um mal-estar coletivo, né, Hag? Vamos ser sinceros, né? Então, ele não é culpado porque lhe falta conhecimento. Sim. Então, vamos aproveitar aqui para deixar esse conhecimento à disposição. Perfeito. Né? Crie Perfeito. bons ambientes de trabalho. Uma vez um gestor me perguntou, mas eu não posso demitir ninguém? Lógico que pode. Pode. Com respeito à pessoa. Claro. Chama a pessoa, Dignamente. explica para ela o motivo, Claro. né? Diga que você está à disposição para ajudá-lo, e ela vai sair numa boa e não vai sair estressada nem falando mal da empresa. Aliás, quando você não demite com cuidado, o reflexo que dá na equipe é muito negativo. Não tenha dúvida. Nossa, quantos casos, né, Hag, que eu já escutei de colegas, sabe, que foram desligados por telegrama, sabe, sem... Isso é uma falta de humanidade total. Absurda. E isso é o que você acabou de falar. Isso resulta em um aspecto altamente negativo para a pessoa que passou por essa experiência, mas também pelos colegas que lá estão ainda, né? E que tiveram conhecimento desse tipo de situação. Você imagina isso, né? E ele vai ficar pensando, né? Bom, eu sou o próximo e eu vou esperar um telegramazinho em casa. É absurdo, né? Como tem pessoas com falta de sensibilidade. Fúvio, né? como eu disse, nós temos dois caminhos, digitalização e humanização, né? Digitalização está indo bem avançado. Humanização, estamos caminhando de forma Ainda. precária. A passos de cágado, eu diria. Isso, perfeito. Né? O Hag, como que a gente consegue dirimir, né, esses efeitos do estresse ao longo aí da nossa jornada, do nosso dia? Você tem alguma dica para os nossos ouvintes? Você precisa aprender a ser tolerante. Você precisa aprender a ser flexível. Perfeito. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu tinha um carro que era meio largo. Meio largo? Meio largo. Largo. Um Landau, tipo um Landau. Mais ou menos. Mais ou menos. E os motoqueiros quebravam o retrovisor do carro. Eu não briguei com nenhum motoqueiro. Muito Fez pelo bem. contrário. Eu tinha lá uma casa de acessórios próximo à minha casa. Eu abri uma conta corrente lá. Virou freguês cada assíduo. 2, 3 meses, bota retrovisor aí que quebrou. Oh, meu Deus do retrovisor céu. aí que quebrou. Caramba. Então, um exemplo prático, né? Eu passei a não me incomodar mais com aquilo porque não adiantava ficar estressado. Vamos falar um pouquinho agora, Hag, sobre plasticidade cerebral? Ok. A gente já fez um pequeno comentário, mas vamos aprofundar um pouquinho? É a capacidade que o cérebro tem de aumentar em capacidade de armazenagem, né, de conhecimento. E como que a gente pode usar isso a nosso favor? Você tem que estudar, né? Você vê às vezes a pessoa aí se formando num curso de graduação, né, e achando que aquilo é o suficiente. É o final da vida dela de estudo. Bom, eu estudo pelo menos 2 horas por dia, em média, né? Tem dia que eu posso estudar mais, tem dia que eu posso estudar menos, para que eu consiga entrar numa sala de aula ou participar de um programa como esse e me sentir bem relatando o meu conhecimento. Explique para os nossos ouvintes o que é estudar. Porque
talvez muitas pessoas que eu falo, tem que estudar, não, mas o que é? Eu tenho que fazer uma faculdade, é isso? Não, eu tenho que pegar um livro e decorar esse livro. Explica, por favor, Hagi, que é importante isso. Você pode ser um autodidata, você não precisa ir numa faculdade para estudar durante 2 anos ou 4 anos direto, você pode fazer cursos de extensão, você pode ler revistas técnicas, tá? Enfim, você precisa colocar no seu conjunto cérebro-mente informações positivas, informações boas. E você não precisa estudar só sobre o seu campo profissional. Você pode estudar sobre a vida como um todo. Sim, de uma forma geral, né? Você não precisa entrar numa especificidade, né? O importante é você saber escolher bons autores, tá? Muito cuidado com livros de autoajuda. Muitos livros de autoajuda não têm fundamento científico, né? É o que usam, o que você falou lá dos influenciadores digitais. Não quero entrar no mérito da discussão, mas tem muita gente vendendo cursinho. Né? O cara faz uma apostila, né? Tal, e vende, tal. Outro dia eu estava vendo um curso lá de O Poder da Persuasão. Né? E um outro que como ficar rico enquanto em X tempo. E talvez ele fique rico vendendo, né, esse curso dele para as pessoas. Ele vai ficar rico. Ele vai ficar rico. Mas eu não acredito muito nisso, não, viu, Hagi? O Fulvio, então, aproveitando essa oportunidade, eu acredito em ciência. Então, quando eu pego um livro que eu vejo que o cientista demorou lá 10, 15, 20 anos fazendo um experimento para chegar a uma conclusão, eu valorizo. Claro. Agora, esses que falam, eu acho isso, eu acho aquilo outro, eu não acredito. Eu tenho essa mesma compreensão que a tua, Hagi. Hagi, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, muito gostoso por sinal, né? Vamos ver se a gente consegue fazer outras, né? Esse assunto é extenso. É extenso demais. Mas antes da gente finalizar, Hagi, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que vão escutar o nosso bate-papo, né? Talvez na semana que vem, talvez hoje, semana que vem, talvez daqui a 1 ano, né? Talvez daqui 10 anos, se o YouTube não perder os dados, né? Mas, por favor, Hagi, deixe uma mensagem para as pessoas, né, acerca da inteligência humana. Ok. Gente, é muito importante que a gente consiga desenvolver bons relacionamentos. Perfeito. Tá? Isso é muito importante para a nossa vida como um todo. A gente precisa respeitar o próximo, a gente precisa respeitar o momento do próximo. A gente não tem o direito de desacatar uma outra pessoa. Perfeito. Tudo aquilo que a gente fizer tem que ser com base no respeito ao próximo. E eu vou aproveitar a oportunidade, se você me permite. Claro, professor. Para dar um exemplinho muito prático, né? Aconteceu há pouco tempo, eu tenho um parente que mora nos Estados Unidos, e a gente estava fazendo uma viagem de carro até Niagara Falls, né? Lá de New Jersey até Niagara Falls. E o meu parente que estava dirigindo cometeu lá uma infração, né? E logo, vocês sabem como funciona nos Estados Unidos, apareceu o carro de polícia atrás dele, piscando, sirenando e mandando ele encostar. Ele encostou, apresentou os documentos para o guarda foi muito educado, perguntou para ele quem eram as pessoas que estavam no banco de trás, ele falou, são brasileiros que estão visitando os Estados Unidos e nós estamos indo até Niagara Falls, né? O guarda muito educadamente falou, olha, o senhor cometeu 2 infrações. Em respeito aos brasileiros que estão nos visitando, eu vou sinalizar aqui apenas uma infração. Correto. E o senhor sabe que o senhor tem direito de ir no condado tal, né, em 10 dias, sim, e apresentar um recurso se você não estiver satisfeito, né, com essa infração que foi aplicada. Eu falei, nossa, se fosse no Brasil, você teria sido desacatado, né? Teria sido maltratado. Então,
É um simples exemplo para perceber, né? Nós não temos o direito de desacatar ninguém. Perfeito. Por pior momento que a pessoa esteja passando, Mantenha a calma. por pior seja a falha que a pessoa tenha cometido. Perfeito. Tá? E eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte: tudo aquilo que eu falei, eu aprendi com alguns teóricos que eu citei para vocês, né? Daniel Goleman, Simon Sinek, Daniel Pink, Miguel Nicoleles, tá? Eu vou até citar um último que eu gosto muito, ele já faleceu, é o Domênico de Masi. Né? O Domênico de Masi, ele tem livros explicando que o ambiente de trabalho não foram ambientes de trabalho, não foram criados para as pessoas se sentirem bem. E é isso que precisa mudar, né? Nós precisamos criar ambientes de trabalho para que as pessoas se sintam bem, tá? O sucesso de qualquer organização, independente do produto que ela ofereça, está no desenvolvimento da comunidade, né? Se nós não tratarmos bem as pessoas que contribuem para que os nossos produtos ou serviços sejam executados, né, elas vão para a sociedade doentes e elas não vão ter capacidade para consumir os produtos e serviços que nós oferecemos. Então, essa consciência precisa haver. Né? Nós precisamos criar ambientes de trabalho humanizados. Perfeito. Ok? E eu quero deixar uma última mensagem para todos os profissionais, tá? No passado, eu dizia o seguinte, ó, o profissional de recursos humanos tem que entender de gente. Ao contrário de alguns colegas de profissão que falam ainda abertamente, RH tem que entender de negócio, tem que entender de matemática, tem que entender de estatística, tem que entender de tudo. Eu dizia o seguinte, não, tudo bem, mas ele tem que entender prioritariamente de gente. Agora eu mudei de opinião. Mudei, sim. Todos os profissionais precisam entender prioritariamente de gente. Depois podem entender do que precisar. É do negócio, é da matemática, é da estatística, é de TI, é do que for. Mas todos nós, todos os profissionais precisam aprender um pouco sobre gente. Perfeito. Como é que nós funcionamos. E essa é a mensagem final que eu queria... Que eu deixo para vocês, tá? Puxa, Hag. Ok? Que linda mensagem. E olha, muito obrigado pela tua presença, né? Eu comungo, né, com os teus pensamentos. Eu acho que todos nós estamos nessa vida para uma passagem, né? E a gente precisa de alguma forma se relacionar muito bem com as pessoas, né? E eu te conheço há o quê? Uns 6 anos? 7 anos, mais ou menos isso, né? E você é um profissional do qual, não só profissional, uma pessoa que eu admiro muito, pelo que você é, né? Pelo que você faz, pelo que você ensina, e é isso, cada um de nós tem um legado, né? E o maior legado que a gente pode deixar para nossas famílias, né? Para os nossos amigos, para a sociedade de uma forma geral, é fazer o bem para as pessoas. Isso aqui, ó, esse microfone, em algum momento não vai ser mais meu. Isso aqui vai para a mão de outra pessoa. Essa mesa, mesma coisa. Essa caneca, provavelmente vai para o lixo que ela vai quebrar. Esse capacete aqui do Ayrton Senna vai para outra pessoa. Essa casa vai para outra pessoa. O que importa é o que a gente deixa, né, de valor para as pessoas, o que a gente pode ajudar, que é o intuito, um dos intuitos da Educa. Hagi, meu irmão. Eu agradeço muito a cara, obrigado, viu? E esse papo tem que continuar. Vamos continuar. Muito obrigado. Bom, pessoal, agradeço do fundo do coração a participação de vocês. Já sabem, né? Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações. Se vocês tiverem alguma pergunta para o professor Hagi, escreva, né, para nós. Pode ser por e-mail, contato@educawebradio.com.br ou aqui mesmo, né, nos comentários nas nossas redes sociais. Assim que nós recebermos a mensagem de vocês, a gente encaminha para o professor Hagi, que eu tenho a certeza absoluta, ele vai responder a vocês, tá bom? Do mais, gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, fiquem com Deus e até a próxima. Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio.
Fala galera, passando aqui para convidar vocês para conhecerem a Educa Web Radio. A Educa é uma rádio sensacional com uma programação incrível, além de muita informação de qualidade. Aqui você vai escutar o melhor do classic rock e os maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000. Dá uma olhada em nosso site para acompanhar a nossa programação. Além disso, temos uma novidade. A Educa Web Radio, a partir deste ano, está com as suas lives, um espaço onde conhecimento e a troca de experiências ganham vida. Nossas lives são transmitidas pelo YouTube e Facebook, conectando você a uma comunidade de aprendizado e discussão em tempo real. Aqui reunimos profissionais renomados do mercado e professores especialistas para discutir temas atuais, responder suas dúvidas e compartilhar insights valiosos. Para poder acompanhar as lives, siga os nossos canais e ative o sininho para receber as notificações. Para escutar a Educa, você pode baixar o nosso app na loja Play Store ou através do nosso site educawebradio.com.br. E se você tiver uma Alexa, basta dizer: Alexa, tocar Educa Web Rádio. Bem-vindo à Educa Web Rádio. Vem pra Educa!